Bom dia, crianças, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre as plantas. Primeira coisa que nós temos que lembrar é que as plantas são seres vivos, né? E elas têm um ciclo de vida, elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem, certo? Então, nós temos que pensar na planta como um ser vivo e que tem todas as funções que os seres vivos têm. Então, vamos lá aprender algumas funções dos seres vivos? Bom, nessa página 208 do nosso livro, módulo 2, nós vimos aí nutrição, respiração e transpiração das plantas. Nessa página aí, a Maria e a sua mãe, elas estão passeando por um parque e a Maria faz alguns questionamentos para a mãe dela em relação às plantas. Ela pergunta se as plantas respiram e a mãe responde que sim, que como todos os seres vivos, as plantas também respiram e que elas também precisam de nutrientes como o gás, oxigênio e a água e a luz solar para que ela possa viver e desenvolver. Mas a mãe da Maria também explica para ela que as plantas, elas fazem essas funções diferentes dos animais. Como assim, tia? Primeiro, as plantas, elas produzem o próprio alimento delas, certo? Enquanto os animais, eles precisam de outros seres, né, para estar se alimentando. As plantas não, elas produzem seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese. E que para realizar a fotossíntese, as plantas precisam de água, sol e gás carbônico. Que esses três elementos, a água, o sol e o gás carbônico, ela transforma em alimento para que ela possa desenvolver forte e bonita, certo? Então vamos ver a explicação da mãe de Maria? Bom, olha aí, ó. Ela explica para Maria que a água entra, né, junto com os sais minerais, pela raiz da planta e é transportada pelo caule até as suas folhas. Nas folhas, existe uma substância chamada clorofila, que é a substância que dá cor verde à planta, que absorve a energia do sol, a luz solar, e faz com que as folhas absorvam o gás carbônico do ar. Elas respiram o gás carbônico que está no ar atmosférico. Os nutrientes que são produzidos pela folha são transportados para as demais partes da planta. Lembra que nós já aprendemos as partes da planta? A raiz, o caule, as folhas, as flores e os frutos. Então, ela transporta essas substâncias, esses elementos para as demais partes da planta, fazendo com que a planta cresça forte e bonita. O oxigênio produzido durante a fotossíntese, que é a produção do alimento da planta, ele é liberado pela planta através das folhas para a atmosfera terrestre. Ou seja, a planta, durante o processo de fotossíntese, a planta purifica o ar que nós respiramos, certo, crianças? Então, a mãe de Maria ainda diz assim para ela que as trocas gasosas das plantas ocorrem principalmente nas folhas por meio de pequenas estruturas que nós não podemos ver a olhos nus, que são chamadas estômatos. Tá vendo aí? Ela mostrou um estômato. Essa imagem desse estômato, gente, que tem nas folhas das plantinhas, ela teve que ser ampliada 2.500 vezes por um microscópio para que a gente pudesse ver. São esses destômatos aí que fazem com que a planta purifique o ar que nós respiramos, certo? Então, o que acontece? Ela purifica o ar que nós respiramos, ela umidifica o ar que nós respiramos, por isso elas são tão importantes para nós, certo? Vamos continuar? Existem algumas plantas que não realizam a fotossíntese, ou seja, que não produzem os seus alimentos. Elas vivem dos alimentos produzidos por outras plantas. Um exemplo é o cipó chumbo. Ele, gente, ele tem uma cor amarelada, ele não tem clorofila, que é o que dá a cor verde às folhas. Então, ele não consegue produzir o seu alimento, ele não consegue realizar a fotossíntese. Aí, o que ele faz? Ele se prende a outra planta e começa a sugar, absorver os nutrientes dela. O cipó chumbo é chamado de planta parasita. Por quê? Porque ele precisa de outra planta para ele sobreviver. Muitas vezes, essas plantas parasitas chegam a matar a planta que as hospeda, que é o hospedeiro, certo? Outra planta que
realiza a fotossíntese, mas que precisa também de uma nutrição complementar, são as plantas carnívoras. Elas têm a cor verde da clorofila, elas realizam sim a fotossíntese, mas elas precisam complementar a sua alimentação. E é por isso que as plantas carnívoras se alimentam de insetos, certo? Aí, a Maria ainda pergunta mais para a mãe. Ela pergunta assim: mãe, as plantas transpiram? Aí a mãe da Maria explica que sim, que elas transpiram e que essa transpiração ocorre um pouco diferente da que ocorre nos animais. Então ela fala assim: vamos ver como que ocorre? Aí ela fala para Maria assim que a transpiração das plantas é um processo que envolve a liberação do vapor de água na atmosfera terrestre. Então o que acontece? O sol aquece, ela absorve a água e mais tarde ela libera essa umidade através das suas folhas para o ar que nós respiramos. Então, ela umidifica o ar que nós respiramos através da sua transpiração. E é muito importante, gente, a manutenção das plantas para a nossa sobrevivência. Nós precisamos cuidar da natureza, da vegetação, porque além de purificar o ar que nós respiramos, as plantas também são responsáveis por umidificar o nosso ar. Sabe quando passa no jornal assim que as plantas que a umidade relativa do ar está baixa? Então, é porque tem muito poucas gotículas de água no ar que nós respiramos. Então, nós temos que proteger as plantas para que elas possam aumentar essa quantidade de vapor de água na atmosfera terrestre. Certo? Então, o desmatamento interfere demais na quantidade de vapor d'água que é liberado pela atmosfera terrestre. Quanto mais a gente tira as plantas, menos vapor d'água nós vamos ter, certo? Bom, aí na nossa primeira atividade está pedindo assim: leia as afirmativas abaixo e escreva R para as que contêm informações referentes à respiração e F para as que contêm informações sobre a fotossíntese. Envolve e absorve o gás oxigênio da atmosfera terrestre e libera o gás carbônico. O que é isso? É a respiração ou é a fotossíntese? Processo relacionado à produção de alimento da planta. Quem que faz? A respiração ou a fotossíntese? Envolve a absorção de gás carbônico da atmosfera terrestre e a liberação de oxigênio. Animais como o ser humano também realizam esse processo. Não ocorre em algumas plantas, tá? Então, você vai colocar, se for respiração, você vai pôr R, se for fotossíntese, F. As plantas precisam regular a quantidade de água no organismo. Quando a transpiração está reduzida e as raízes absorvem grande quantidade de água, a planta pode eliminar água sob a forma de pequenas gotas observadas nas bordas das folhas. Tá vendo? Aí a imagem até mostra, né? Decifre o código abaixo e descubra o nome desse processo. Então, olha aqui, ó. A palavra guitarra menos o itarra vai ser quem? Então, vai ser o gu. A palavra taco menos o co vai ser o quê? Tá. Mais C cedilha, mais o pão menos o P. Então, é o nome do processo que gera gotículas de água na planta, tá certo? Você vai descobrir aí, tá bom? Então, continuando. A Maria ainda fez um outro questionamento para a mãe dela. Perguntou assim: se como as plantas se alimentam, se como elas respiram, se como elas transpiram, ela perguntou se elas também se reproduzem. E a mãe explicou para ela que sim, que é claro, que as plantas são seres vivos e por isso eles apresentam um ciclo de vida. Eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Aí a mãe da Maria ainda diz para ela que a reprodução é um processo importante para os seres vivos, porque é por meio dela que são formados novos seres. E ela explicou para Maria que as plantas, elas têm formas diferentes de, vamos dizer assim, de se reproduzir. Aí ela mostrou na página 215, depois nós vamos voltar nessa 214. Na 215. Ela mostrou que elas podem se reproduzir através das flores,
que o quê? Que algumas flores apresentam um gineceu, que é um conjunto de estruturas reprodutivas masculinas, que é como se fosse o aparelho reprodutor masculino. E tem também o androceu, que é o aparelho reprodutor feminino. Então, que tendo esse aparelho reprodutor masculino e esse feminino, e sendo polinizada pelas abelhas, as flores, elas acabam se transformando em sementes, certo? Então, olha aí, ó, a polinização feita pela abelha faz com que a florzinha, ela acabe gerando, fecundando, né? E dando origem a uma nova sementinha. E essa semente que dá origem ao fruto, certo? Então, então quer dizer que quem ajuda na reprodução das plantas são as abelhas, os insetos através dos grãos de pólen? Sim, eles colocam os grãozinhos de pólen nas flores e elas fazem a reprodução, certo? Então, depois que acontece essa polinização, alguns passarinhos, né, fazem o quê? Se alimentam desses frutos e acaba transportando nos seus biquinhos ou nos seus pezinhos essas sementes do fruto e espalhando ele pela terra. É o que nós chamamos de dispersão, que é o quê? O processo de liberar a semente dos frutos no meio ambiente, certo? Quando essa sementinha cai no meio ambiente, aí nós vamos voltar na página 14. E ela encontra as condições adequadas, o solo propício, ela dá origem a uma nova plantinha através do processo de germinação, que tá aí na página 14, tá vendo? Vocês vão ver que o ciclo vem da 15 para 14, mostra primeiro a estrutura da folha, com o gineceu e o androceu, depois mostra a abelhinha indo lá e polinizando a florzinha dando origem ao fruto, o fruto sendo comido pelo passarinho, o passarinho transportando a sementinha através da dispersão e depois a sementinha achando um ambiente propício e dando origem a um novo fruto, que é a germinação, certinho? Então vamos continuar. Bom, aí tá mostrando flores diferentes, certo? Tá mostrando aí, ó, que as flores têm diferentes formatos, cores e aromas, e que essas características são específicas de cada espécie, certo? Que tem algumas flores que têm o poder de atrair insetos, como abelhas, mariposas, besouros e moscas, ou mamíferos como o morcego, porque ela produz um cheiro de carne podre e atrai essas moscas que auxiliam na polinização desse tipo de planta. Outras, elas, como a orquídea, por exemplo, elas representam flores com formato semelhante ao de fêmeas de uma vespa. E aí o macho acaba polinizando essas florzinhas, auxiliando na polinização da planta, certo? Mas, tia, é só essa forma de reprodução que as plantas têm? Não. As plantas também, elas podem se reproduzir através da reprodução vegetativa, que é o que nós chamamos de muda. Vocês já viram a mamãe plantar alguma mudinha de alguma planta? O que é essa reprodução vegetativa, tia? Consiste em você tirar uma partezinha de uma planta, pode ser raiz, pode ser caule, pode ser folha, e criar uma nova planta, fazer uma mudinha dessa plantinha, certo? Então, isso aí é a reprodução vegetativa, que é a reprodução da plantinha através da muda, tá bom? Então, vamos lá para a nossa próxima página? Bom, aqui nós temos uma atividade. Primeiro, ele pede para vocês lerem as questões e ligar se é polinização, dispersão ou germinação. Aí nós já estamos vendo as três imagens embaixo. Primeiro, processo no qual a semente dá origem a uma nova planta. Quando a sementinha cai numa região propícia, ela dá origem à nova planta através de que processo? Germinação, tia, muito bem. Processo no qual os grãos de pólen de uma planta são levados até outra planta. Então sai de uma plantinha e vai para outra plantinha. Então, nós dissemos que qual esse processo? O processo que sai de uma plantinha, né?
O pólen carregado pela abelhinha. Ah, então é polinização. Muito bem. E o último, o processo em que a semente é levada para outros locais do ambiente, através dos passarinhos, no biquinho, no pezinho. Ah, tia, então é dispersão. Beleza, então é só ligar as imagens e as palavras, tá bom? No 2 está pedindo assim, ó. Ao retornar para casa após um passeio no parque, Giovanni percebeu que havia estruturas pontiagudas presas em sua calça. Eram frutos do carrapicho. Que processo da reprodução das plantas pode ser associado a essa situação? Então, ó, quando eu pego as sementinhas e levo para outro lugar, então qual é o processo? É germinação? É polinização ou é dispersão? Tá? Aí, no caso, quem fez o processo foi o Giovanni, tá bom? Então, só se você colocar que o processo é tal, tá bom? Nessa aqui, está dizendo assim, as abelhas são consideradas importantes polinizadores. Diversos produtos agrícolas, como café, laranja, maçã, melão e maracujá, dependem da polinização realizada pelas abelhas. No entanto, nas últimas décadas tem ocorrido um fenômeno preocupante. As abelhas estão desaparecendo do ambiente. Por que as abelhas são importantes para as plantas? Nós aprendemos lá, porque elas fazem a polinização, que dão origem ao quê? Sementes e novos frutos que vão se tornar novas plantas, certo? Ou melhor, novos frutos, sementes que vão se tornar novas plantas. Com o desaparecimento das abelhas, pode prejudicar a produção dos alimentos. Como esse desaparecimento pode? Né? Se não houver polinização das plantas, nós não teremos outras plantas da mesma origem, da mesma espécie. Então, como que vai prejudicar? Nós, então, não vamos ter aqueles tipos de alimento, certo? Essa última aí tá assim, ó. Pesquise em jornais, livros, internet, os motivos que estão levando as abelhas a desaparecer do meio ambiente. Utilize as informações para produzir um texto no seu caderno sobre esse assunto. Essa vocês não precisam fazer, tá? As abelhas auxiliam a reprodução das plantas, mas também se beneficiam nesse processo. Organize as letras seguindo a ordem das setas e descubra o nome da substância açucarada que as abelhas coletam nas flores para produzir o mel. Então, a abelhinha, gente, quando ela vai lá na plantinha, ela não vai só para polinizar a plantinha, não. Ela vai lá para tirar uma substância açucarada que tem na florzinha para ela produzir o mel. Só que quando ela chega na florzinha para tirar essa substância, ela acaba deixando o pólen lá, que vai polinizar a planta, tá certo? Então eu quero saber, vocês vão organizar as setinhas aí e descobrir qual que é o nome dessa substância, tá bom? A tia está à disposição para responder qualquer uma das questões que vocês não souberem ou tiverem dificuldade. Beijo, até mais!